Qual foi a regra mais estranha que você teve que respeitar na casa de um amigo? História um. Um amigo meu passou por um período em que não tinha água encanada em casa. Então a regra era que ninguém podia ir até lá, a menos que trouxesse alguns galões de água para jogar no vaso sanitário caso precisassem usar. Opinião. Felizmente, nunca precisei lidar com algo assim, mas aposto que isso espantou um pouco as visitas que precisavam trazer sua própria água. História 2. Uma amiga minha não podia entrar no quarto dela a não ser que fosse para dormir ou trocar de roupa. Ela também não podia tomar banho por mais de 10 minutos. O irmão dela também não podia ficar no quarto dele e era forçado a tomar banhos frios. Tudo isso para evitar que os filhos pratiquem autoestimulação. Opinião. Isso é bem extremo. Provavelmente criou um ambiente familiar bem tenso. Na minha opinião, isso pode ter o efeito contrário e até acabar deixando as crianças mais obcecadas ainda por essas coisas. História 3. Eu tinha que ficar com as mãos acima das cobertas quando íamos dormir para que pudessem garantir que não estávamos fazendo nada. Eu tinha só 9 anos. Foi literalmente a última vez que passei a noite lá. Que bando de gente estranha. Opinião. Isso é realmente esquisito e desconfortável, especialmente para uma criança de 9 anos, que provavelmente nem tinha isso em mente. Dá para entender porque você nunca quis passar a noite lá novamente. Não estou justificando de forma alguma, mas me faz pensar se a mãe teve alguma experiência ruim no passado. Não consigo imaginar outra razão para considerar uma regra dessas normal. História 4. Eu tinha uns 8 anos quando fui à casa de um amigo para brincar e pedi um copo d'água. A mãe do amigo trouxe um dos maiores copos que eu já tinha visto e o encheu até a borda. Naquela época eu só estava acostumado com aqueles copinhos plásticos pequenos, então não estava preparado para tanta água. Depois de beber um pouco mais de um quarto do copo, fui tentar jogar fora o resto porque estava cheio já. Meu amigo me impediu e disse que não era permitido desperdiçar água, que eu tinha que beber tudo. Eu achei isso estranho na hora, mas pensando bem, pode ser uma boa forma de ensinar as crianças a não desperdiçar água, especialmente aqui na Austrália, onde as secas são comuns. Então, se eu não podia jogar fora, o que eu podia fazer com a água? Pensei em deixar para depois. O amigo me parou de novo e explicou que eu não podia deixar para depois, que eu tinha que beber tudo agora. Eu disse que não estava mais com sede. E a mãe do amigo entrou na cozinha e me disse que a água não poderia ser desperdiçada naquela casa e que eu deveria beber tudo ali mesmo. Se você queria água, não podia deixar e voltar depois. Tinha que sentar e terminar tudo. Eu, com 8 anos, tentei argumentar por que não podia deixar para depois. E a mãe ficou irritada e me fez sentar no banco da cozinha e beber aquele copo enorme. Eu fiquei lá, mal-humorado, tentando terminar aquilo para poder voltar a brincar. Lembro de ficar muito desconfortável porque precisava muito ir ao banheiro, e logo depois que terminei de beber, quase não deu tempo de chegar no banheiro. Entendo a intenção de ensinar as crianças a não desperdiçar água, mas talvez fosse melhor deixar a opção de voltar depois e beber o resto. Afinal, é água e não ia estragar. Opinião. Forçar uma criança de 8 anos a beber um copo enorme de água de uma vez só e não permitir que deixasse para depois não parece muito razoável para mim. Embora a intenção fosse ensinar a não desperdiçar água, talvez fosse melhor permitir que voltasse para beber mais tarde, ou simplesmente não dar tanta água de uma só vez. Dessa forma, seria menos desconfortável e ainda se ensinaria a mesma lição. História 5. Quando eu tinha 8 anos, estava brincando na casa de um amigo no quarto dele, que ficava no andar de cima. Precisava ir ao banheiro, então fui no banheiro que estava no andar de cima. A mãe do meu amigo ouviu o barulho lá de baixo da sala, não sei como. Ela começou a gritar comigo enquanto eu estava usando o banheiro, dizendo que aquele banheiro não era para uso durante o dia, só à noite por algum motivo. Então ela gritou e exigiu que eu, com 8 anos,
parasse no meio do que eu estava fazendo, corresse para baixo e terminasse no banheiro do andar de baixo. Nunca mais fui convidado para ir lá. Até hoje não faço ideia do que estava acontecendo e tenho tantas perguntas sem resposta. Opinião: ser chamado a atenção enquanto estava usando o banheiro e ter que correr para baixo para terminar em outro banheiro parece extremamente confuso e estressante. E o que é mais estranho é que, quando uma casa tem regras estranhas sobre o uso do banheiro, elas nunca são informadas com antecedência. História 6. Não podia tossir na cozinha. Não importava que a cozinha fosse enorme, ou se você cobrisse a boca. E isso foi 25 anos antes do que aconteceu em 2019. Aprendi isso da maneira mais difícil em um dia de ação de graças. Como convidado na casa da minha amiga, entrei na cozinha para perguntar se a mãe dela precisava de ajuda. De repente, uma coceira na garganta me fez tossir para aliviar. A mãe dela olhou para mim com uma expressão furiosa, virou de costas, pegou a bandeja com o peru assado e jogou tudo no lixo. Eu fiquei pasmo e acabei indo embora logo depois. Opinião: é surreal que tossir em uma cozinha grande possa levar a algo tão drástico como jogar fora o peru inteiro. É surpreendente como algumas regras em casa podem ser tão rígidas e não claramente comunicadas. Agora, eu adoraria ver como eles reagiriam se vissem as condições de cozinha dos restaurantes onde costumam comer. Eles provavelmente desviveriam de fome. História 7. Ninguém tinha permissão de nadar na piscina porque ela era só para decoração. Fora isso, eles eram pais normais. Edição: todos nós estávamos no ensino médio. Não havia risco de ninguém se afogar. Opinião: essa é uma regra bastante estranha. Uma piscina só para decoração parece uma oportunidade perdida, especialmente considerando que vocês estavam todos no ensino médio e não havia risco de afogamento. Parece uma desculpa clássica de não quero supervisionar crianças na piscina por horas. História 8. Eu fui à casa do meu novo amigo para jantar uma noite e depois íamos ao cinema ver O Retorno do Rei. Comemos, conversamos com ele e sua família, tudo estava normal. Quando chegou a hora de ir ao cinema, a família dele me disse: você se importaria de ir pegar o Gandalf? O quê? Descobri que eles tinham um recorte de papelão do Gandalf com 1,80 m de altura no andar de cima e tinham levado ele para os 2 primeiros filmes de O Senhor dos Anéis. Era uma tradição. Então eu subo, encontro o enorme recorte de papelão e luto para arrastá-lo escada abaixo, enquanto a família está no carro me esperando. Eu murmuro para mim mesmo pensando, como isso vai caber no carro? Arrasto o Gandalf até o carro e abro a porta. E eles estão todos rindo muito de mim. Não tinha tradição nenhuma. Eles estavam apenas me zoando. Opinião: essa é uma pegadinha muito boa e eu não estava esperando por isso. Depois de todas as histórias tristes e estranhas que já li aqui neste tópico, essa foi a única que me fez rir. História 9. Finalmente um post do Reddit para mim. Eu cresci estudando em casa até o primeiro ano do ensino médio. Deixa eu te contar. Conheci muitas pessoas legais com famílias incríveis, mas também conheci muitas famílias realmente estranhas. A educação domiciliar pode ser ótima até ser usada para os motivos errados, o que na minha experiência é surpreendentemente comum. Aqui está uma lista de regras estranhas que eu tive que seguir em diferentes casas, dentro dos grupos de homeschooling aos quais eu fazia parte. Nada de esmalte vermelho. As filhas dela não podiam pintar as unhas de vermelho, ou mesmo usar roupas vermelhas, porque segundo os pais delas, vermelho é uma cor. Se a gente fosse visitar, tínhamos que remover qualquer esmalte vermelho e usar cores neutras. Precisávamos cobrir nossos ombros antes que os irmãos dela, e especialmente o pai dela, voltassem para casa. Não era uma regra que eu pessoalmente precisava seguir, mas uma família proibiu o uso da pasta de dentes Crest. Acho que os pais tinham alguma aversão à marca? Não tenho certeza, para ser honesto. Não era permitido ficar sozinho na mesma sala que o pai dos amigos. Como adulta entendo o porquê, mas na época eu fiquei tipo, quê? Uma família que conheci não podia ouvir músicas que o pai deles não gostasse. Não porque ele achava que eram anticristãs,
Ele simplesmente não gostava da melodia. Eles não podiam comprar álbuns ou baixar músicas que ele não gostava. Eles tinham a permissão para ouvir muito rock dos anos 80, o que não é tão ruim, mas sério. Não podíamos nos dirigir aos pais dela de outra forma que não fosse sim senhor ou sim senhora. Isso é tudo que consegui lembrar imediatamente. Já faz anos. Opinião. Que lista, hein? Acho que cada família de homeschooling estabelece seus próprios padrões e práticas, o que leva a regras tão únicas. Mas ainda estou tentando entender como cores poderiam ser consideradas. História 10. Ninguém tinha permissão para rir na mesa de jantar nem de falar, exceto para pedir: pode passar o sal? Ninguém podia se levantar da mesa, nem mesmo em caso de emergência, até que o pai tivesse terminado de comer. Opinião: não rir ou falar à mesa e ter que esperar até que o pai termine de comer parece um ambiente muito estranho. É confuso porque esse tipo de coisa meio que derrota o propósito de comer junto com a família, né? História 11. Não era exatamente uma regra da casa, mas os pais da minha amiga eram super protetores. Fui a um show com um amigo e tivemos que ligar, não enviar mensagens, para os pais dela a cada hora para informar que estávamos bem. A gente tinha 21 e 22 anos na época, e eu era amigo próximo da banda que estava se apresentando. Opinião: ter que ligar a cada hora para atualizar os pais protetores durante um show deve ter sido um porre. Especialmente porque vocês eram amigos próximos da banda. É estranho que mesmo sendo adultos, alguns pais ainda ficam em cima dos filhos. Eu acho que minha resposta seria: não, vocês me criaram, hora de confiar que fizeram um bom trabalho. História 12. Sou pai solteiro com 3 filhos pequenos. Eu costumava ter uma babá para me ajudar e às vezes ela trazia o filho dela. Um dia, enquanto eu estava pegando meus filhos, o filho da babá soltou gases, e ela o fez ficar de castigo no canto, porque ela disse que ele só podia soltar gases no banheiro. Só que ele só tinha 4 anos na época. Opinião: fui ensinado algo semelhante: soltar gases apenas se não houvesse ninguém mais no mesmo cômodo que eu. Mas se acontecesse por acidente, meus pais definitivamente não me fariam ficar de castigo por isso. Eu juro, alguns pais traumatizam seus filhos sem nem perceber. História 13. Passei a noite na casa de um amigo e a família se comunicava exclusivamente sussurrando, não apenas com vozes baixas, mas bem perto do ouvido um do outro, e ainda por cima cobriam a boca para que não desse nem para ler os lábios. Isso me deixou muito confuso e assustado. Opinião: isso é tão estranho. É impressionante como algumas práticas que as famílias têm podem ser tão estranhas que deixam até mesmo interações básicas desconfortáveis. História 14. Regra da casa: quando jantávamos com a família deles, não podíamos beber nada, inclusive água, junto com a refeição. Tínhamos que esperar até terminar. Opinião: eu cresci ouvindo que beber líquidos durante as refeições pode diluir o ácido estomacal e dificultar a digestão. Então, embora possa parecer rigoroso, acho que tem um pouco de lógica por trás disso. História 15. A gente tinha que andar em uma lona plástica que estava espalhada por todo o chão da casa. Era tipo uma trilha de 60 centímetros de largura. Opinião: andar em cima de uma lona plástica só para proteger o carpete parece bastante incômodo e deve ter deixado a casa bem feia. Isso me lembra de um documentário que vi, onde uma família comprou uma mansão e embrulhou tudo, até o banheiro, em plástico para manter tudo em perfeito estado. História 16. O namorado da mãe do meu amigo tinha um daqueles cômodos que não podíamos entrar de jeito nenhum. O problema é que era a sala de estar. Era impossível ir até a cozinha sem passar por essa sala de estar. Também não dava para acessar a porta para o quintal. Então eu nunca entrei na cozinha daquela casa. E toda vez que ia ao quintal eu tinha que sair pela porta da frente e passar pelo portão lateral da casa. Opinião:
Por que as pessoas têm que complicar tanto as coisas, né? Uma amiga de infância enfrentava uma regra semelhante na casa da tia dela. Aparentemente, nós crianças éramos muito sujas e deixaríamos a sala de estar imunda, mas ela deixava os cachorros dela entrarem direto do jardim e pularem no sofá. Não fazia muito sentido. História 17. Os pais acordavam a gente às 7 da manhã para fazer tarefas. Tinha outro amigo que os pais eram tão rígidos que ele frequentemente era punido enquanto a gente brincava junto e enquanto ele dormia na casa dos amigos. Os pais dele eram ricos e ele sempre tinha brinquedos e eletrônicos legais, mas estava constantemente proibido de usá-los. Opinião: meu Deus. Isso me lembra daqueles momentos em que você está na casa de um amigo e ele faz alguma coisa errada, e os pais não ligam para o quão loucos eles parecem gritando na frente de outra criança. É sempre constrangedor. História 18. Meu amigo tinha um corredor com interruptores de luz em cada extremidade. Se você levantasse um interruptor para ligar a luz, tinha que levantar o outro interruptor para desligar a luz novamente. Era totalmente possível deixar a luz apagada com ambos os interruptores na posição para cima. Isso deixava a esposa do meu amigo muito brava. Então a regra era que ambos os interruptores deveriam ficar para baixo quando as luzes estavam apagadas. Muitas vezes isso significava ter que caminhar até o outro lado do corredor para arrumar o interruptor e depois tinha que voltar no escuro. Opinião: eu confesso que também faço isso aqui em casa. Minha cozinha tem interruptores assim, e isso realmente me deixa incomodado. Não é uma regra, mas frequentemente caminho pela cozinha para garantir que os dois interruptores estejam na mesma posição quando as luzes estão apagadas. E antes que alguém pergunte, não, eu não tenho toque. Agora que parei para pensar nisso, meu quarto também tem dois interruptores, mas eu não me importo com a posição em que eles estão. História 19. Nada de entrar na sala de estar. Todos os móveis estavam cobertos com plástico. A sala de estar era considerada apenas para momentos especiais. Opinião: eu acho isso estranho, mas entendo que é comum em algumas culturas, onde preservar um dos cômodos com uma aparência impecável para ocasiões especiais ou para convidados é muito importante. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.